Olá, alunos e alunas da Rede Municipal de Abreu e Lima. Tudo bem com vocês? Olha a professora aqui de novo. Sou eu, a professora Marcele Salles. E hoje, mais uma vez, vamos passear pela língua portuguesa. Que legal, né? Eu amo. Vamos lá. Função social e comunicativa dos textos. De novo, professora. Claro, gente, ó. Esse assunto, ele tem uma gama de coisas para a gente conhecer e para a gente estudar. Então, a aula 2 vai ser novamente sobre esse tema. Função social e comunicativa dos textos. Turma, 4º e 5º ano, aula 2. Antes da gente conhecer outras coisas, agora relembrar, vou fazer aquele que vai se virar o famoso resumão, que é aquilo tudo, o resumo daquilo tudo que a gente viu na primeira aula. Se você não acompanhou, vai lá na nossa primeira aula, tenta refletir, buscar o que a gente viu lá para não perder nada, tá? E agora, vamos para a aula 2, só que antes, o famoso resumão. Vamos lá. Função social do texto. Quais são os tipos de gêneros textuais e suas características? O tipo de texto narrativo, o gênero textual fábula e o gênero textual lenda. Vocês lembram que a gente falou, logo no início da aula, sobre a diferença entre tipo textual e gênero textual? Vamos recordar. Tipo textual refere-se o quê? À estrutura fixa do texto, ok? E o gênero é a função social daquele tipo textual que a gente tem. Lembram? É isso aí, ó. Não esquece, ok? Vamos lá. A gente também viu quais eram os tipos textuais. Lembram? Que a gente viu, ó. Deixa eu só botar para o próximo slide que ele vai nos mostrar. Tipos textuais, nós temos o narrativo, o argumentativo, o descritivo, o prescritivo, expositivo, que é o informativo, e o injuntivo, que é o de ordem. Vou voltar para aquele slide anterior. A gente vai ficar nessa. A gente vai falar uma coisa e retorna, na verdade, desculpa, retorna aquilo que a gente falou antes de fazer esse paralelo, ok? Vamos lá. Quais são os tipos a gente já viu? E os gêneros textuais? É justamente a função social daqueles tipos textuais. Nós vimos que cada um tem o seu gênero específico. E quando a gente fala em tipo textual, a gente vai ver a estrutura física do texto. Olhando para aquele texto, a gente vai identificar as suas características, ok? Então, ó, fica bem memorizado aí na cabecinha de vocês essa questão de tipo e gêneros textuais. Eles são diferentes, mas eles se completam, ok? Quando a gente... Lembra que a gente falou sobre tipo narrativo? Lembram, né? Tenho certeza que vocês lembram, que vocês estão ligadinhas aí. Tipo narrativo. Nós falamos as características do tipo narrativo, que ele tem que ter um narrador, que ele tem um foco, que a função dele é contar algo, contar um acontecimento. Lembram disso? Ok. Aí a gente veio falando sobre o quê? A fábula. Lembram que a gente falou? Qual foi a fábula que a gente leu aqui juntos? A cigarra e a formiga. Vocês lembram? Ok. Só uma coisinha que eu não falei na aula anterior, mas que a gente vai falar agora, que as fábulas, vocês podem se perguntar, quando foi que surgiram essas fábulas? Ô, professora, será que isso é uma coisa que surgiu ontem, um ano atrás, 20 anos atrás? Ó, nada disso. As fábulas, elas vêm, sabe de onde? De 1500 a.C., lá na Grécia Antiga. Olha aí, ó. Porque vocês viram o quê? Que a fábula,
elas têm um propósito que é de instruir, de divertir e dar uma lição de moral. Esses textos, eles utilizam o que? Animais, eles para contar essas histórias e eles dão uma lição de moral. Lembra que eu falei também que eles são textos muito gostosos de se ler, de repassar em sala de aula também, pelo seu conteúdo, porque eles vão nos instruir nos valores sociais. Olha aí a função social do tipo textual narrativo no gênero fábula. Estão vendo aí? É isso. Então, também, passando um pouquinho da fábula, entramos também no gênero textual lenda. Lembram que a gente também falou sobre o Curupira? Ok. Então, a lenda são contos que são passados por... São textos, na verdade, passados de geração em geração, falando que aí nós temos também o Curupira, nós temos o Boto Rosa, lembra? A Yara, temos diversos outros personagens. Aqui nós já vimos, né, que são os tipos textuais. E hoje nós vamos focar no tipo textual injuntivo ou instrucional. Bom, vamos deter nessa palavra instrucional, que lembra instrução, ok? Vamos lá. Professora, e que danado é isso, instrucional? Que danado é isso? Vamos lá. Ele tem um foco, que é o quê? Explicar um método ou procedimento para concretizar uma ação. Ele apenas instrui, explica algo para o leitor sem usar argumentos. E ele tem uma linguagem simples e objetiva. Ele usa o quê? O verbo no infinitivo, imperativo ou presente do indicativo. Exemplos. Quais são os exemplos que nós temos nesse tipo textual instrucional? Bula de remédio, manual de instrução, receita de bolo, propagandas, dentre outros. E hoje, dentro desse tipo textual instrucional, que é o injuntivo, nós vamos falar sobre receita. Vamos lá? Receita. Características desse gênero textual, receita. Como a gente já viu, ele tem uma linguagem direta e objetiva. Ele usa verbos no modo imperativo e a finalidade é levar o leitor ao sucesso no preparo do prato. Qual é a estrutura textual das receitas? Tem que ter um título, né? Temos que ter os ingredientes para formar aquela receita, o modo de preparo, o tempo de preparo e o rendimento. Ou seja, na receita, a gente tem que ter essas informações bem claras e objetivas para que tenha sucesso naquela receita. Então, aqui eu trouxe para vocês uma receita deliciosa. Eu amo brigadeiro. E eu acredito que vocês também amam brigadeiro. Então, eu trouxe essa receita para a gente identificar dentro do texto essas características dessa receita. Vamos lá. Tem o título, que é o quê? Brigadeiro. Os ingredientes, que aí dentro desses ingredientes eu vou saber a quantidade exata para a minha receita ter sucesso. Uma lata de leite condensado, uma colher de sopa de manteiga, 3 colheres de sopa de chocolate em pó, 50 gramas de chocolate granulado. E ainda frisa o seguinte, ó, produtos e quantidades. Olha aqui. São esses os produtos e as quantidades. Dentro desse texto também, a gente pode utilizar, não só em português a receita, mas a gente pode trabalhar também em matemática. A gente pode utilizar a receita para a questão de quantidade, para a gente usá-las também para identificar quantidades na matemática. E a receita, ó, vê como ela é ampla, não só para a gente ter essa função social de
instruir alguém para fazer uma receita bem gostosa, mas também de utilizá-las em outros momentos. Temos o modo de preparo. Coloque o leite condensado, a manteiga e o chocolate em pó em uma panela e leve ao fogo. Mexa sem parar até começar a saltar do fundo da panela. Despeje em um prato e deixe na geladeira até esfriar bem. Enrole os brigadeiros em pequenas bolinhas e passe no chocolate granulado. Coloque em forminhas para servir. Vocês observaram que eu grifei algumas palavras aqui? Pois é, vocês lembram que dentro, deixa eu voltar um pouco aqui, ó. Vou voltar às características da receita. Verbos no modo imperativo. Olha lá, ó. Vamos ver quais são esses verbos, ó. Coloque, mexa, leve, despeje, deixe, enrole, passe, coloque. Ordem. Para que você siga dentro do modo de preparo. Veja aí onde estão os verbos. Estão vendo aí, ó? Isso aí que a gente pode identificar dentro desse texto. E o tempo de preparo. Tem que ter. Para fechar a receita, tem que ter esse tempo. E aí, ó, a receita tem o sucesso. Entenderam como é a característica? Quais são as características desse gênero textual? Então, tenho certeza, ó. Quando chegar na próxima aula, vai estar todo mundo craque, sabendo o que é tipo textual, o que é gênero textual. Ah, professora, eu sei quais são os tipos, eu sei quais são os gêneros, eu sei que vocês são inteligentíssimos. Então, ó, vamos lá. Vamos para o próximo, né? Vamos para o próximo, que tem muito assunto. Infelizmente, a gente não pode falar sobre todos, mas aí vamos focar em alguns para a gente conhecer e reconhecer também, né? Que eu tenho certeza que vocês já lidam com esses gêneros dentro de casa, porque são coisas que a gente utiliza. E aí, quando a gente fala em bula de remédio, características desse gênero textual. Texto impresso que acompanha o medicamento, e ele tem a função de instruir. Já perceberam que todo remédio tem que ter sua bula? Pois é. Ele tem que estar lá para instruir, como o próprio slide já disse, para que aquele medicamento ele serve. Qual a posologia que ele tem? A gente vai ver isso já já. Qual é a quantidade, quais são os ml que eu devo tomar, qual a função daquele medicamento. Então, dentro da bula, nós vamos ter todas essas características. Quais são as partes de uma bula? O que é que eu tenho dentro da bula de remédio? Nós temos a composição, nós temos as informações ao paciente, nós temos as indicações, contraindicações, efeitos colaterais e a posologia. Olha aqui, ó, eu trouxe para vocês uma bula de remédio para a gente justamente identificar essas características desse gênero textual. Nós temos aqui a apresentação, que ele diz aqui, ó, embalagem com 3 blisters contendo 15 cápsulas cada. Ele está informando, ó, que é só uso adulto, que tudo isso a gente tem que identificar no medicamento. Se pode ser para adulto ou para criança. Qual a composição? O que é que tem dentro desse medicamento? Quais são os materiais que foram utilizados para a composição daquele medicamento? Quais são as informações? A partir daquele medicamento, o que é que vai acontecer com o meu corpo? Ou então, tudo aquilo que foi usado para ele. As instruções de uso, o que é que eu devo tomar e as quantidades. E aí tudo não contém glúten, cuidados de conservação, enfim. Tudo isso que a gente precisa saber contém dentro desse gênero bula, ok? Aí a gente pensa o seguinte, professora, só tem esses gêneros textuais? Não, tem vários outros, mas a gente não vai poder trabalhar todos eles nesse momento. Então, o que é que eu vou desafiar vocês novamente?
vocês vão pesquisar através de sites na internet, livros, enfim, vocês vão escolher uma receita ou bula de remédio. Vocês vão fazer essa pesquisa, escolhi tal e tal, ok. Vou colar no meu caderno, certo? Em seguida, a partir de tudo isso que a gente estudou, que foi características de cada gênero textual, vocês vão relembrar tudo aquilo que a gente viu aqui hoje e vocês vão apontar as características existentes no gênero textual escolhido através de um pequeno resumo e vai entregar ao seu professor ou sua professora. Para que isso, professora? Para a gente aprender cada vez mais. Eu não só tenho esses gêneros textuais, eu tenho outros. Mas aí eu vou focar nesse para a gente memorizar aquilo que a gente aprendeu. E aí depois vocês podem pesquisar também outros gêneros textuais para ampliar o conhecimento de vocês. Então, gente, ó, estou muito feliz mais uma vez em estar aqui com vocês, compartilhando muito conhecimento. Espero que vocês gostem e estejam aqui na próxima aula. Então, um abraço fraterno da professora Marcele. Um beijo e fiquem com Deus.